Esta chamada está sendo gravada. Mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-me com seu amor. Quero senti-lo. Os meus olhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés, em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Está aqui, Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma de ti, a minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei, e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos, te buscarei.
as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei. Te buscarei. Te Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, nas primeiras horas da manhã, buscando a presença de Deus. E quero dar as boas-vindas hoje à Keise, primeira vez que ela está aqui, seja bem-vinda, Keise. Que Deus abençoe, que você sinta a presença de Deus aqui conosco hoje. E mais uma vez eu peço a atenção de todos para manterem os microfones desligados e a câmera também. Se precisarem falar alguma coisa, escreve no chat, que a gente toma nota depois, para que a gente possa comentar. Eu tenho perguntado, né, para vocês como que está sendo a experiência do ano bíblico, como que está sendo a experiência de vocês aí no dia a dia, do estudo. Eu espero que vocês estejam tendo todos os dias assim, o seu momentinho separado, né, para você estudar, para você ter o seu momento de comunhão. Como a gente sempre fala, a gente precisa estudar e ter o nosso momento para depois a gente revisar, né, aqui na sala. E nada substitui o nosso momento com Deus. Então, nós precisamos sempre separar esse momento com Ele. E eu queria dizer para vocês, mais uma vez, que o nosso propósito realmente é que haja, né, uma transformação nas nossas vidas no decorrer deste ano, durante esse estudo. Serão momentos, eu creio, de muitas bênçãos, mas de muitos desafios também. Nós estamos aqui fazendo algo que o inimigo ele não quer. Ele não quer que eu esteja aqui, não quer que você esteja buscando todos os dias, nesta hora. E aí, muitas vezes, né, ele tem as suas estratégias para tentar nos impedir de avançarmos nesse propósito de busca, né, de oração, de permanecer na presença de Deus. E nós precisamos, então, ser vigilantes em oração, no estudo, para não darmos nenhuma brecha para ele, porque qualquer brecha que for dada, ele vai entrar, e assim, né, tudo se tornará mais complicado a gente seguir adiante. Então, nós precisamos permanecer firmes nesse propósito de oração. Eu tenho aqui alguns pedidos que eu tomei nota, né, como eu sempre falo, os pedidos que vocês tiverem que fazer, façam na descrição do canal. Dessa forma, todos os dias em que eu estiver passando ali, para poder tomar nota desses pedidos, é uma motivação também, né, para que o YouTube ele reconhece nosso programa, os nossos momentos aqui, e ele vai, então, compartilhando com mais pessoas. Sempre o intuito é compartilhar com mais pessoas. E Deus tem abençoado, muitas pessoas têm chegado, têm estado ali participando com a gente. Esse é o propósito. E então, eu tomei nota de alguns pedidos. Eu tenho pedido também para fazer para vocês, eu gostaria que vocês estivessem orando por nós também, que está por trás dos bastidores ali, organizando, né, sempre para estar com vocês aqui nesse momento. Nós sofremos alguns ataques também. Eu imagino que da mesma forma que vocês são, muitas vezes, provados, nós aqui também. Então, nós precisamos também das orações, né, de vocês, para que a gente possa também ter força no Senhor para prosseguir. Olha, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim, tá. O computador deu uma pausa, um pane aqui. Eu vou prosseguir, porque pode ser que continue a gravação, ok? Aconteceu isso 2 vezes, deu um pane aqui.
Bom, então vamos perseverar em oração. Não é falta de internet, está tudo ok aqui. E essa madrugada eu tive dificuldades, né, para dormir, porque eu vi realmente a ação do inimigo. E ele, de alguma forma, Deus permitiu que eu ouvisse a sua voz falando que ele ia tentar paralisar. Mas eu fiquei em oração a noite toda, repreendendo e clamando ao Senhor para que ele pudesse nos dar forças, que nada viesse nos impedir. Então, eu vi nitidamente. Então, eu tive uma luta sobrenatural essa noite. Então, por isso eu peço que vocês estejam em oração também por mim. E eu certamente estarei em oração por vocês. E o nosso momento de oração hoje, o computador realmente disse que parou. Enfim, essa é uma das provações, né, do nada, porque aqui, ó, tá com a internet, você vê que eu estou falando com vocês, né, e tá funcionando aqui, ó, tudo normal. Bom, mas nada vai nos impedir de prosseguir aqui, em nome de Jesus. Daqui a pouco pode ser que volte, mas enfim. Então, vamos permanecer em oração, porque realmente nossa luta não é contra a carne, mas contra os príncipes das trevas, e a gente precisa combater com oração, com perseverança, com disciplina, né, baseado na palavra de Deus. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, nós precisamos realmente prosseguir em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês. Então, hoje a gente tem um pedido especial aqui da Neuza, né? Ela pede oração por sua família, na vida sentimental, pelos filhos. Ela citou vários nomes aqui de seus filhos. A gente vai estar orando pela Neuza e ela pede também, né, para que o Espírito Santo seja derramado, né, sobre ela. Esse é o maior e mais importante de todos os pedidos que nós devemos fazer todos os dias, pedir mesmo o batismo do Espírito Santo, porque é através dele recebemos o Espírito que nós iremos desenvolver em nós, nas suas características, que é a paciência, que é o amor, a longanimidade, né, o equilíbrio, e assim a gente vai conseguir resistir, né, os ataques do mal, porque nós teremos então, né, teremos a semelhança de Cristo e do Espírito. Então, esse é o maior pedido que nós devemos fazer diariamente. E nós estamos na hora também do pedido do Carlos, ele pede oração por seu amigo Hudson, libertação das drogas. Então, quantos clamores, quantos pedidos nós temos, né, no decorrer da semana, e nós precisamos realmente clamar, né? E aqui nós temos o Salmo que nos ajuda, nos eleva a adorar a Deus, a pedir ajuda, né, a louvar, né? Os salmos são maravilhosos. O Salmo, eu quero refletir com vocês aqui no Salmo 25, que fala, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, a Ti eu dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faze com que eu conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Então, como nós aprendemos nessa semana, independente do que viemos a passar, que nós venhamos a confiar no Senhor, mesmo diante dos ataques que vem sobre nós. É confiar que Ele está no controle das nossas vidas, independente de qualquer situação. Então, feche os seus olhos para que assim a gente possa orar e que o Senhor possa continuar conosco em nome de Jesus. Então, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome mais uma vez, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu clamo, Senhor, a Ti nesta hora, para que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor. Concede-nos a força que vem de Ti. Desenvolva em nós os frutos do Espírito, nos dando a paciência, a bondade, o amor, o perdão, nos dando, Senhor Deus, o equilíbrio, o domínio próprio, nos ajudando a perseverar, Senhor, na disciplina de Te buscar todos os dias, de manter a nossa comunhão com o Senhor. Pai querido, eu te peço
em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa, nesta hora, se atentar para o pedido da Neuza, também do Carlos, que o Senhor inclina os teus ouvidos e atenda, Senhor, o clamor deles. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora para te suplicar as tuas bênçãos, a cura e a libertação. Que assim eles sintam, ó Pai, que as suas orações chegaram até a ti. Que se cumpra, Senhor, na vida deles, na vida de cada um que está aqui nesta sala também, as tuas promessas, de que o Senhor não lança nenhum, Senhor, para fora, para distante de todos que vêm até a ti. Nós nos lançamos diante do Senhor, todos os nossos anseios, ansiedade, desafios, lutas, nós colocamos diante de ti, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor trata as nossas causas, eu coloco diante do Senhor. Repreenda toda a hoste do inimigo, que ele não tenha poder sobre as famílias que aqui estão representadas. Que nós possamos ser sábios e diligentes para não dar brechas para o inimigo. Senhor, seja conosco nesta hora, seja nosso mentor, nosso professor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus abençoe, que o Senhor use. Hoje a nossa professora é a Bárbara. Eu vou continuar tentando ligar o computador aqui. Se não der, pelo menos a gente está aqui pelo celular, está dando tudo ok. Bárbara, que Deus te use, viu? Que o Senhor te abençoe. E que nesta hora nós possamos aprender, porque o estudo de hoje está profundo. A gente vai estar aí estudando sobre Sodoma e Gomorra. E eu achei bem forte, já grifei alguns pontos aqui, já achei bem forte. Então, tome nota do estudo de hoje e vamos seguir a parte. Que Deus abençoe vocês. Amém, bom dia. Tá conseguindo me ver aí? Sua câmera está desligada. Não, então não tô conseguindo. Ué. Tá toda preta. Ô, Bárbara, Eu liguei aqui, mas eu não sei por que não está aparecendo. Então, não sei se é no computador. Pode seguir o estudo normalmente, o pessoal vai estar te ouvindo. Eu vou ficar aqui em oração e vou dar uma olhada no computador, ver se pode ser do computador, tá bom? Que eu acho que é do computador. Amém, né? Que nada venha nos... Pode seguir avante aí no estudo, vamos ouvir, manter aí a reverência, né? Para a gente poder entender sobre o estudo, a gente vai ouvindo, eu vou olhar o que está acontecendo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, amém, né? Bom dia, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. O que importa aqui é a mensagem, né? Que vocês possam ouvir a voz do Espírito Santo a falar no coração de cada um, porque não vamos agora nos importar com detalhes, agora não, vamos nos atentar à voz do Espírito Santo à nossa vida, porque nós estamos aqui, já está mostrando que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque nós levantamos de manhã para ouvi-lo, para falar com ele. Então, só de você ter levantado já mostra essa sensibilidade espiritual que você tem. Agora você tem que lutar contra o inimigo da sua alma. Tem que lutar contra você mesmo para se manter firme aqui, que é o sono, o cansaço, a moleza, porque essas coisas tendem a nos arrebatar nossos pensamentos e desviar o nosso foco do que realmente importa, né?
porque nós não levantamos só para ligar aqui o celular e deitar de novo. Isso não é o intuito, mas nos despertarmos na fé. Nós vamos falar sobre a destruição de Sodoma. Aqui nós vemos aqui o personagem aqui principal, aqui é Ló. Nós vamos falar de Ló aqui. Então nós vamos ver um pouco da personalidade de Ló e um pouco da personalidade da esposa de Ló. Então, existem dois grupos de pessoas andando na fé. E quem eu tenho sido? E quem eu tenho sido nessa caminhada? Eu tenho sido Ló ou eu tenho sido a esposa de Ló? Quais características eu tenho identificado com qual característica aí? Para iniciarmos, lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 10, fala que Abraão, né, virou para o seu sobrinho e falou, ó, escolhe aí para qual lado você quer ir. E a gente sabe que eles se separaram porque estava dando confusão e Abraão, né, dirigido pelo Espírito Santo, fez isso aí, deu uma escolha para Ló. Ló escolhe para onde você quer ir. Então, Ló olhou para cima, olhou para o alto e olhou para as campinas e olhou para um lugar ali maravilhoso. Aqui fala que Sodoma era um lugar belíssimo, era uma cidade maravilhosa. Em Gênesis capítulo 13, versículo 10, fala que era como o jardim do Senhor. Então, as vistas de Ló se encheram. Ele olhou lá para aquelas campinas maravilhosas e falou, é agora, eu vou para lá. Lá tem tudo, né? Lá é o melhor. Então, ele decidiu, com os olhos cheios de maravilhas que ele estava vendo ali naquela cidade, falou, é para lá que eu vou, né? Então, ele não olhou o que tinha naquela cidade, qual era a influência daquela cidade, o que ele ia se deparar com aquilo ali, se aquilo ali ia afastar ele da fé, se ele ia ficar muito distante do seu tio. Ele não olhou nada disso. Ele foi olhando, bateu o olho, é bonito, é maravilhoso, é ali mesmo que eu vou ficar. Só que naquele lugar florescia a luxúria. Ali era a terra onde as pessoas faziam orgias e era a arte do comércio. Então, no primeiro parágrafo aqui diz, com pouca preocupação o trabalho, toda a necessidade da vida podia ser suprida, e o ano inteiro parecia um ciclo de festa naquele local. No segundo parágrafo aqui diz, a profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração, que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. Então, esse povo aqui, eles eram carregados pela ociosidade. O que é ociosidade? Eles eram um povo inativos, não tinham ali atividades regulares para fazer. Eles ficavam ociosos, parados, naquela moleza. E eles eram tomados pelo luxo e pelo orgulho. E tudo isso fazia o quê?
endureciam o coração daquele povo na voz de Deus. Eles não ouviam a voz de Deus, eles endureciam o coração porque naquela cidade tinha tudo o que eles queriam. Não é o que eles precisavam, era o que eles queriam. Tudo que eles queriam estava na mão deles. Tudo que eles queriam estava na mão deles. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Satanás, ele vem trabalhando, né, incansavelmente contra o reino dos céus e contra os seus filhos. E o que ele tem feito? O que ele quer? Ele dá aquilo que a gente quer para tirar aquilo que a gente necessita. Não, eu vou dar para o povo aquilo que eles querem para tomar deles aquilo que eles necessitam. É assim que ele faz. É assim que ele faz. O que ele tem feito? Então, tenta abrir sua câmera novamente agora. Mas ela já está ligada, Está aberta? aberta. Só que está tudo preto. Sim. Eu não Então, consigo me ver. Tá, segue falando, então. Tem gente que está com a câmera aberta, é isso que eu não estou entendendo. Eu peço que as pessoas que estão com a câmera aberta fechem, por favor. Nilce, Matilde, feche a Quer que eu câmera. saio e entro de novo? Não, pode continuar falando, né? Para não perder, porque a gravação ela continua normal. Então, aqui, o amor ao prazer era favorecido pela riqueza e prazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Sua vida inútil e ociosa tornou-os presa da tentação de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem ao seu cortejo. Enfraquece o espírito, perverte o entendimento. Olha só o que a ociosidade faz. E não tem, né, gente? Gente ocioso no nosso meio. Ou tem? Olha só. Olha o que tem feito a pessoa ficar sem fazer nada, né? Já tem um ditado que fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, a gente tem que nos preencher e nos encher da palavra de Deus, né? Em Filipenses fala tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honroso, tudo que é justo, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, eu tenho que pensar no quê? Nas coisas lá do alto. Porque se eu quero ser um morador do céu, é ali que o meu desejo tem que estar todo voltado para a vontade de Deus. E era diferente com esse povo aqui. Então, Ló, ele se enganou, deixou se enganar pelos olhos dele, pelos olhos do coração dele, pela sensação ali de bem-estar. Ele foi, colocou a família dele ali, foi uma destruição. Por quê? Porque os costumes que ele tinha, as tradições que ele tinha, ele continuou. Só que a família dele começou a se apegar naquelas coisas. Né? As filhas, a esposa, o que aconteceu com elas? Começou a se apegar, elas tinham tudo que elas queriam ali. Estava tudo na mão delas. Satanás, né? A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo, enfraquece o espírito, olha só. A preguiça, a inatividade, a moleza enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma, amarra a alma, prende a alma. Satanás fica de emboscada, pronto, aí ó, voltou. Sei que aconteceu não, que agora eu tô me vendo aqui. Estão me vendo? Sim. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos.
cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sobre alguns disfarces atraentes. Então, Satanás, ele tem agido até hoje com isso. Ele quer fazer o quê? Fazer você perder tempo. Ó, tic-toc, tic-toc, tic-toc. O tempo vai passando e você vai perdendo tempo na batida do tic-toc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E não é só um ou dois aplicativos, não. Às vezes é outras coisas. Às vezes é outras coisas. Então, nós temos que tomar cuidado e vigiar o que nós estamos fazendo. Ele nunca é mais bem-sucedido do que quando vem aos homens em suas horas ociosas. Você quer dar crédito para o diabo? Só ficar ocioso, só ficar na preguiça, só ficar no depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu entro no grupo de oração, depois eu vou à igreja. Ficar só nisso. Espera, tá dando corda para Satanás agir na sua vida espiritual. E você não vai perceber, não. Porque isso não é perceptível aos nossos olhos. Isso é algo que, com o tempo, quando a luta vier, aí sim você vai perceber o quão longe de Deus você está. Posto que tivesse diante de si o exemplo do mundo antediluviano e soubesse como a ira de Deus se manifestara em sua destruição, seguiam, contudo, o mesmo caminho de impiedade. Então, ou seja, aquele povo estava naquela orgia, naquela cidade, quando Ló chegou lá, ele assustou. Só que ele já estava lá, então lá mesmo ele continuou. Não adiantou, não. Né? Por quê? O que tinha acontecido lá atrás? O dilúvio. Né? Tinha acontecido a destruição, né? Só que não adiantou, não. O povo continuou ali na orgia, fazendo as suas próprias vontades. Então, às vezes, né, acontece algo com a gente, Deus, ele ali te cura, te transforma, te restaura, tira você do fundo do poço do lamaçal, pega você ali do mundo, te lava, te limpa, te purifica, te restaura. Às vezes você passa por uma tentação ali que aos olhos humanos é impossível sair dela. Deus te livra da morte, te livra de tanta coisa. E hoje, o que você tem feito? Às vezes tem ignorado a voz de Deus, tem deixado as coisas de Deus para depois, se acomodou num banco da igreja, virou sabatista dentro da igreja, ou domingueiro, né? Só vai aos domingos, só vai no sábado, não tem comunhão, não tem intimidade, se não for na igreja não abre a Bíblia, se não for na igreja não ora, e se ora, né? Por ocasião da mudança de Ló para Sodoma, a corrupção não havia ainda se tornado geral, e Deus, em sua misericórdia, permitiu que os raios de luz resplandecessem por entre as trevas morais. Então, apesar da esposa de Ló e as filhas de Ló, estavam olhando para tudo. A cultura e a tradição delas agora começou a ser outra coisa agora. Porque os olhos da luxúria começou a acender a chama na vida delas. Apesar da Bíblia dizer que elas eram mulheres virgens, né, que a gente vai ver aqui mais para frente isso acontecendo, elas tinham malícia em seus corações. Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Pela oração de Abraão, ele pediu a Deus para livrar, porque Deus falou com Abraão, olha, eu vou destruir aquela cidade com fogo, porque a minha misericórdia ela é grande, ela é infinita, mas a minha justiça aqui tem que ser feita. Porque o povo passou dos limites. Então, Abraão orou ao Senhor e
pela fé de Abraão, Deus libertou Ló e sua família, porque ainda existia Ló que estava ali se esforçando para se manter na fé, sozinho. E às vezes, quando dentro de casa só está você na fé, dentro de casa, às vezes, é só você na fé, só você na oração, só você na luta, só você na batalha. E por causa de você, Deus vai livrar a sua família. Deus vai libertar a sua casa. Mas não desista. Permaneça firme. Permaneça firme na fé, que Deus é com você. Ah, não, só tá eu aqui, mas não abaixa a cabeça. Não desanima. Não, agora só eu na igreja. Não dê o gostinho pro diabo de sair da presença de Deus, não. Tem que ser exemplo. Você é sal da terra, luz desse mundo. Você vai brilhar na sua casa. Você é a coluna da sua casa. Você ora, você busca. Olha só, por conta de Ló, a família foi liberta e teve a oportunidade de se voltar para Deus, porque Deus estava dando isso para eles. E olha só, e agora a última noite de Sodoma estava aproximando, ou seja, a destruição ia acontecer. Abraão orou e Deus falou, não, então ali não tinha justo nenhum. Mas pela fé de Abraão, Deus viu algo em Ló também e o libertou. Porque não adianta também eu ficar ali orando e buscando por alguém que não quer, por alguém que nem mostra um esforço, que já deu as costas para Deus. Né? Eu creio muito na oração, né? E a oração de uma mãe tem muito poder. Nós temos vários testemunhos aí de mães que oraram pelos filhos, que me falaram que não queria nada com Deus, e hoje está mais firme que a mãe. Então, assim, hoje virou pastor, hoje está firme, hoje é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas, assim, a mãe não desistiu do filho e permaneceu em oração e em testemunho de vida. Então, não desista da sua família. Ah, mas ninguém quer nada com nada. Então, não fala mais nada, só ora. Só ora. Ah, não vou orar mais não, porque não quer. O que você não deve fazer é ficar chamando para ir para a igreja. Ficar ali, às vezes querendo jogar na cara as coisas erradas. Aí, tá vendo? Por isso, tá vendo? Por isso que não tá dando certo, não tá indo na igreja. Não tá... Sabe aquelas coisas que chateia a pessoa? Querer mostrar para a pessoa que ela tá errada? Não faça isso. Só ore e confie, só isso. Por quê? Porque quando a pessoa, ela pelo menos quer, então você vai falar, você vai dar conselho, você vai chamar para ir à igreja. Mas quando a pessoa fala que não quer, fica mais complicado. Então a gente tem que pedir sabedoria muito a Deus para lidar com essas pessoas. Olha só, os homens, as nuvens, né, da vingança lançavam a sombra sobre a cidade condenada. Os homens, porém, não perceberam. Olha só, a cidade ia ser destruída, as nuvens começaram ali a escurecer e os homens não perceberam, continuaram ali, beber, farriar, fazer orgia, mentir. Eles não estavam percebendo nada. Enquanto anjos se aproximavam em sua missão de destruir, homens sonhavam com prosperidade e prazer. O último dia foi como todos os outros que tinham vindo e ido. Então, o último dia daquela cidade foi igual aos outros dias qualquer. Parecia que não ia acontecer nada. E assim vai ser a volta de Jesus. Ele vai voltar e pegar todo mundo de surpresa. Parece que não vai estar acontecendo nada. Mas a pequena nuvem ali do céu começou a aparecer. Né? Ali as nuvens vão ficar diferentes. Só quem estiver no Espírito, só quem estiver conectado com Deus vai perceber isso. Quem estiver voltado para o mundo com o coração nas coisas e nas pessoas, não vão perceber isso.
Por isso que Jesus fala que a volta dele vai ser como piscar de olho. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habitados. Isso aqui está falando que os anjos do Senhor foram até aquela cidade para resgatar Ló. Mas Ló não sabia que eles eram anjos de Deus, não sabia que eles eram ali anjos enviados por Deus através da oração de Abraão. E olha só, como a oração é poderosa. Se Abraão não tivesse orado, Ló ia ser destruído no meio, junto com o povo, todo mundo junto ali. Mas Abraão teve os olhos voltados para Deus, ele olhou com os olhos de Deus e fez uma oração sincera. E ali, Ló, ele recebeu aqueles anjos como hóspedes. Abriu a porta, né? E recebeu aquele povo ali. Ele foi hospitaleiro naquele momento. Faziam parte da sua religião, lições que havia aprendido pelo exemplo de Abraão. Então, ali, o que ele tinha aprendido? Ser hospitaleiro. Isso aqui é bíblico, gente. Você saber receber as pessoas bem, abrir a porta da sua casa, né? Se alguém ali vir para você pedir um copo de água, você não vai negar. Pedir um prato de comida, você não vai negar. Receber as pessoas bem na sua casa, às vezes pode ser até um anjo que você está recebendo na sua casa. Então, você tratar a pessoa bem é a mesma coisa que você está tratando Deus. Jesus fala, né? Aquele que fizer para os meus pequeninos, está fazendo para mim. Aquele que der um copo de água para a pessoa, está fazendo para mim. Olha só, se ele não soubesse cultivar do espírito de cortesia, de hospitalidade, poderia ter sido deixado e perecido com o resto de Sodoma. Muitas casas fecharam as portas para estranho. Então, aquele povo ali, eles não tinham essa cultura, não. Eles eram diferentes. É estranho, vou fechar a porta. Fechar a porta na cara. Não vou conversar, não conheço, sei quem é. Vai estar querendo meu mal. Então, a pessoa já tinha tanta maldade que carregava no coração que não aceitava ali nem conversar com estranho. Batia a porta, não deixava entrar, não dava nada. Excluiu o mensageiro de Deus, que teria trazido bênção, esperança e paz. Então, se Ló tivesse contaminado com o povo de Sodoma ali onde ele morava, ele não tinha recebido os mensageiros de Deus, os anjos do Senhor ali. Só que ele estava ainda cultivando a tradição, cultivando ali o que ele aprendeu. E por conta disso, por ele manter esses princípios, por ele manter quantas horas? Por ele manter isso, ele permaneceu e foi salvo, né? A fidelidade ou negligência daquilo que aparentemente são os menores deveres pode abrir a porta para as mais ricas bênçãos da vida ou para a sua maior calamidade. São as pequenas coisas que provam o caráter. São os fatos despretensiosos de abnegação diária, né? Praticados com o coração prazenteiro e voluntário. Olha só, gente, isso é muito forte, né? E apenas pelo... Não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. E é apenas pela dor que podemos tornar nossa vida uma bênção. As pequenas atenções, as cortesias pequenas, singelas, muitos representam no perfazer o total da felicidade da vida. E a negligência dessas coisas constitui não pequenas participação na desgraça humana. O que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Que quando você está fazendo para o outro, ali você está fazendo para Deus. E quando você está fazendo para Deus, você está construindo uma felicidade na sua vida. Você está aprendendo ali. Gênesis capítulo 19, versículo 2 fala: Eis agora, meus senhores, entrai,
Peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. Eles pareciam declinar de sua hospitalidade, dizendo, não antes na rua passaremos a noite. Gênesis capítulo 19, versículo 2. Então Ló recebeu, não deixou os anjos ficarem lá fora, né? Os homens ali ficarem lá fora. Eles entraram e aí acontece aquele episódio das pessoas que moravam ali, bateram na porta de Ló. Quem que são essas pessoas que entraram na sua casa? Chama elas para a gente que a gente vai conhecer elas. Na Bíblia, o conhecer ali, naquele momento, eles estavam querendo aqueles homens para poder estrupar aqueles homens. E aí Ló ficou desesperado, estava querendo entregar as filhas dele. Fala assim, não toca neles. Se você quiser, eu dou minhas filhas para vocês, são virgens. Aí é o momento que ele fala que as filhas dele são virgens. E aí eles começaram a arrombar a porta e os anjos foram lá e cegaram os olhos daquele povo, fechou a porta e cegou os olhos daquele povo ali. Fecharam os olhos dele. Feriram de cegueira os varões que estavam na porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Se não tivesse sido visitado com dupla cegueira, entregando-se à dureza do coração, o toque de Deus contra eles tê-los-ia feito temer e resistiriam à sua má obra. Os estranhos que Ló se esforçaram por proteger, prometeram agora protegê-lo e salvar também todos os membros da sua casa que com ele estavam. Tinha outros parentes de Ló lá também. Ele chegou aí comentar isso, só que eles não estavam acreditando. Que é isso? Isso é conversa fiada. Que vai ser destruído com fogo? Vai não. Isso é conversa, Ló, isso é coisa da sua cabeça. Não deram ouvido para Ló. Aí Ló voltou e foi só com a sua família, e os anjos pegaram na mão deles e levaram eles. Mas eles deram uma dica. Ó, o negócio é o seguinte, vai ser destruído aqui, mas não olha para trás. Isso ali é uma prova que Deus colocou para Ló, para desapegar, ou seja, desapega disso aqui, agora é nova vida. Diz que tudo se faz novo, não olhe para trás, ou seja, desapega, tira seu coração desse lugar. Que agora eu vou fazer, eu vou ter que fazer a limpeza de vocês de novo. Porque ali a esposa e as filhas já estavam contaminadas com aquelas coisas daquele lugar. Então, eles pediram para não olhar para trás. Tudo estava exatamente como havia sido. Possuíam muitos bens e não podiam crer se fosse possível a bela Sodoma e Gomorra, né? As pessoas lá, eles não estavam acreditando, porque Ló chegou a comentar com alguns parentes. O pensamento de deixar aqueles a quem ele tinha como os mais caros da terra parecia ser mais do que poderia suportar. Era duro abandonar a casa, luxúria, riqueza, trabalho, a vida que foi construída ali. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão ele, sua esposa e as filhas e o levaram para fora da cidade. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda a sua caminhada. Escapa para lá, para o monte, para não perecer. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Então, ali os anjos deram a dica e falaram, vai para os montes, escapa para lá, não olhe para trás. Se o próprio Ló não houvesse manifestado excitação e obedecido a advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também teria escapado. Se ele tivesse olhado aqui, gente, vamos sair daqui, a esposa poderia não olhar para trás, mas teve que esperar acontecer tudo para ele sair. E a esposa de Ló, ela olhou para trás. Então, quem você tem sido? Você tem sido Ló, que tem mantido a fé, independente do que acontece, eu vou permanecer aqui nos princípios divinos, no que eu aprendi na palavra de Deus. Você tem sido a esposa de Ló. Mudou para a cidade, mudou para um lugar diferente, que só tem coisas fora da fé ali, aí já vai para o barzinho ali perto, nada a ver, né? Ai, não, vão conhecer aquela boate ali,
vamos todo final de semana no shopping, e ali vai se contaminando com as coisas desse mundo, os olhos vão se enchendo da luxúria. Aí começa a querer ter coisa que nem precisa, coisas inúteis, porque começa a encher os olhos com as coisas desse mundo. Não, eu quero ter isso. Nem precisa, às vezes começa a fazer até dívida. Deixa para pagar depois e às vezes nem trabalhando tá. Se o próprio Ló não houvesse manifestado excitação e obedecência, que eu já falei, mas a excitação de demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a divindade. Mulher de Ló, ela virou excitação, não é simplesmente, nossa, ela só virou o pescoço e virou isso. Não, gente, tá demais isso, né? Nossa, só olhou para trás e já virou, para que tudo isso? Não. Ela desconsiderou o conselho de Deus. Ela mostrou que o coração dela ainda estava lá. Ela desobedeceu a ordem de Deus. Ela não considerou, eu tenho certeza, se Ló não tivesse naquele lugar e os anjos tivessem entrado ali e chamado, ela não teria ido, ela não ia acreditar. Ela não teria feito como Ló fez. Ali mesmo ela seria destruída com as filhas. Mas Ló foi a influência e ela teve a oportunidade na caminhada de não olhar para trás. Deus estava dando mais uma chance para ela e suas filhas, mas ela olhou, as filhas não, continuaram olhando para frente. Tanto é que depois elas até viram que a mãe virou uma estátua e assim, opa, agora que eu não vou olhar para trás mesmo, porque eu não quero morrer também não. Mas olha só, as chamas que consumiram a cidade da planície derramaram sua luz de advertência até mesmo aos nossos tempos. É-nos ensinada a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o mistério do juízo. Haverá menos rigor no dia do juízo para a cidade das planícies do que para aqueles que conhecem o amor de Cristo e, contudo, se desviaram, escolhendo os prazeres deste mundo. Pois há um relatório feito das impiedades das nações, das famílias, dos indivíduos. Arrependa-se. Receba o perdão de Deus para que você consiga permanecer vivo. Olha só. Tempo virá em que a conta se completará. A conta vai chegar. Então, às vezes, a pessoa está lá pecando, fazendo e acontecendo, acha que não vai acontecer nada, que está tudo bem. A conta vai bater na sua porta. Em que se fez a decisão da alma, em que que eu estou falando da conta que vai chegar, porque a decisão foi da alma, em que se fixou o destino do homem pela sua própria escolha. Dá-se então um sinal para ser executado o juízo. O juízo vai chegar, tá? A misericórdia de Deus é infinita, mas o juízo dele também não falha, não. A incredulidade prevaleceu naquele lugar, e eles, o povo foi destruído. Olha lá. De novo se ouve, página 112. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar da iniquidade de prevalecer. Então, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como foi destruída aquela cidade, também vai ser perto da volta de Jesus. Vai acontecer tudo isso. Será que você vai ser ali Abraão, que está na fé, em oração, pedindo Deus para libertar sua família? Vai ser Ló, que vai ouvir a voz de Deus, ou vai ser a esposa de Ló, que não vai acreditar, não é bem assim. Não, deixa eu dar uma olhadinha para trás, deixa eu ver se é isso mesmo que está acontecendo. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou nas cavernas, mas a maldição de Sodoma o seguiu mesmo assim. Ele saiu de Sodoma,
Mas Sodoma não saiu das filhas dele. Então, às vezes, você saiu do mundo. Eu falo assim, do mundo, gente, é assim, ó, viver no pecado, andar no pecado, na fornicação, no adultério, sabe? Nas coisas que o mundo dá. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Aí é que está o problema. Não adianta você falar assim, vou sair da cidade e vou ir para o campo, se a contaminação desse mundo está em você, não vai adiantar nada. Porque quem faz o lugar é você. Porque Ló também estava lá, mas ele não foi contaminado. Mas as filhas de Ló foram contaminadas, porque Sodoma seguiu elas. Porque quando chegou nas montanhas, o que elas fizeram? Elas embebedaram Ló e tiveram relação com o próprio pai, para engravidarem. Olha só, a única possibilidade de Ló aconteceu, o que aconteceu? Os moabitas e os monitas foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus, inimigo do povo de Deus. Olha o que aconteceu. Uma raiz perversa e maldosa começou a nascer ali dos frutos das filhas de Ló, porque elas carregaram Sodoma dentro delas. Ló tinha escolhido Sodoma para seu prazer e proveito. E olha o que aconteceu? A destruição. Mas não devemos expor-nos desnecessariamente à influência desfavorável à formação de caráter cristão, quando voluntariamente nos colocamos em atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus, os nossos lares, repelimos os santos anjos. Então, se você aceitar as coisas do mundo dentro da sua casa, você está afastando os anjos do Senhor da sua casa. Então, que sua casa seja um pedacinho do céu. Coloca horário. Gente, tal hora todo mundo vai orar. Quem não quiser orar, esse horário eu estou orando. Mas não é porque, mas eu não quero orar, mas eu vou orar. Se você quiser, vem, junte-se a mim. Vamos supor, vamos marcar um horário para orar. 18 horas é o horário de oração, exemplo. Eu vou dobrar o joelho e vou orar. Mas eu não vou participar, não, tudo bem. Mas o Espírito Santo vai. Então, começa a colocar hábito dentro da casa de oração, de busca, louvor dentro de casa. Pode parecer tarde, mas o tempo adequado certamente virá e não tardará. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Para finalizar, todos os que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Gálatas capítulo 3, versículo 19, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Marca aí Daniel capítulo 7, versículo 27. E depois lê também Salmo 37, versículo 11. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10 fala: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na sua promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e o construtor é Deus. Então, o que nós estamos esperando? A promessa, a nova Jerusalém, a terra prometida. Mas para eu chegar lá, o mundo tem que sair de mim. Sodoma tem que sair de dentro de mim. Eu preciso nascer de Deus, receber o Espírito Santo. Devemos morar nesse mundo como peregrinos, estar aqui, mas não ser daqui. E estrangeiros. Se quisermos alcançar a pátria melhor, isso é, a celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Amém? Que nós venhamos ter isso dentro da gente. Então vamos orar aqui, né, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, nos dê a visão de Abraão. Porque pela fé, meu Deus, ele alcançou as promessas do Senhor. E pela fé, na oração de Abraão, o Senhor libertou Ló e sua família. Só que o Senhor não quer só nos tirar desse mundo das trevas. O Senhor também quer nos libertar do mal que há dentro de nós, desse pecado que a gente carrega dentro de nós. Porque em pecado nos concedeu nossa mãe, nós somos carne, mas estamos aqui porque queremos andar em espírito com o Senhor.
nos ajude a fazer a tua vontade, que na nossa casa seja um pedacinho do céu, que os anjos do Senhor venham estar dentro do nosso lar, nos orientando o que fazer, que nós possamos ser pessoas hospitaleiras, recebendo as pessoas, tendo bons olhos para com elas, praticando o bem, sem olhar quem. Que nós possamos, meu Pai, seguir na caminhada, viver com os princípios do Senhor, apesar de estarmos vivendo na cidade, num lugar tão envolvido com a luxúria, mas que essas coisas não venham encher os nossos olhos, meu Pai. Que nós possamos permanecer com os princípios sagrados da Tua Palavra, aprender, observar e viver as promessas do Senhor. Nos ajude a viver isso, Pai, por favor. Tem misericórdia de nós. Toma nas Tuas mãos cada família, cada pedido de oração, cada pessoa que está aqui nessa manhã e aquelas que mais tarde vão estar ouvindo essa mensagem. Ser com cada uma delas e que o Teu Espírito Santo permaneça conosco hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia. Amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Às 3 horas estaremos em oração por vocês e pelos pedidos. Vamos permanecer orando uns pelos outros. Que Deus abençoe a vocês.